Oi meninos, como vocês estão? Então vamos continuar com a nossa segunda aula de biossegurança para apresentar conceitos sobre a biossegurança no ambiente hospitalar. É importante que a gente tenha um agregado de conceitos para, a partir do que a gente entendeu como biossegurança, que é essa ciência que entende que o processo de vida deve ser avaliado e evitar o risco de doenças dentro do ambiente hospitalar. A gente vai entender um pouquinho sobre como isso funciona, quais são os métodos que devem ser utilizados e apresentar, entender, na verdade, alguns conceitos, né? Quando a gente se refere a um ambiente hospitalar, é importante a gente entender que, inserido neste ambiente, existem diferentes riscos que podem, de fato, interferir na qualidade do trabalho do indivíduo, do profissional, que vocês futuramente serão. Então, a gente precisa entender quais são esses riscos, mas antes disso, vamos entender um pouquinho qual é o conceito de risco, né? Risco é a possibilidade de se ocorrer uma situação que possa afetar a saúde do trabalhador. Ou seja, qualquer ação que possa atrapalhar as outras atividades do trabalhador, e aí, nesse caso, dentro do ambiente hospitalar, é caracterizado como um risco. É importante que a gente entenda que toda e qualquer ação, e eu estou falando de toda e qualquer ação que interfira no curso da realização dessa atividade, ela vai ser categorizada como um risco. E o risco, ele vai ser dividido em outras diferentes categorias, para que a gente, de fato, compreenda da melhor forma quais são essas exposições ao qual o trabalhador está exposto. Além disso, é muito importante a gente entender essas ações para que, de fato, a gente consiga evitá-las. E é óbvio que isso também é função do nosso empregador. Então, dentro do ambiente hospitalar, os riscos existem, os riscos devem ser calculados e os riscos eles devem ser deixados de forma muito clara para que o indivíduo ou o trabalhador que adentre aquele espaço já possa mensurar o risco e utilizar todos os meios para que ele seja evitado. Dentro da categorização de risco, existe um negocinho chamado de mapa de risco. O que é um mapa de risco? O mapa de risco nada mais é do que um mapa apontando quais os locais onde de fato existem riscos. E aí a gente vai já entender quais são essas categorizações de risco. Então, como eu estou falando, o mapa de risco é a representação gráfica do reconhecimento dos riscos existentes nos locais de trabalho. E aí esses mapas, eles sempre vão ser apresentados através de círculos. Esses círculos, eles vão ter cores diferenciadas, tamanhos diferenciados, evidenciando que quanto maior for aquele círculo, maior é o risco naquele espaço, tá ok? Devendo ser fixado em locais acessíveis e de fácil visualização no ambiente de trabalho. Por quê? Como eu estava falando para vocês anteriormente, todo indivíduo deve ser orientado ao risco que existe dentro daquele espaço de trabalho. E o nosso futuro espaço de trabalho, o futuro espaço de trabalho de vocês será um hospital, na maioria de vocês. Então é importante que vocês entendam que esse espaço, sim, é um espaço cheio de riscos. O objetivo desse mapa de risco é informar e conscientizar os trabalhadores pela fácil visualização desses riscos através desses círculos coloridos e também é um instrumento que pode ajudar a diminuir a ocorrência de acidente no trabalho. Aquilo que eu estava falando para vocês. Você estando consciente da probabilidade de risco, você obviamente vai utilizar todos os equipamentos de proteção individual, que a gente vai falar na próxima aula, para que de fato vocês consigam evitar todos os acidentes de trabalho. Tá ok? Como eu estava falando para vocês, os riscos eles podem ser divididos em diferentes agentes. Então, existe o risco físico, o risco químico, o risco biológico, o risco ergonômico e o risco mecânico. Infelizmente, o ambiente hospitalar apresenta todos esses tipos de risco. E é importante que a gente os conheça, para que, de fato, a gente consiga intervir a partir de ações. E, claro, também é importante que o empregador esteja ciente disso para que todas essas ações sejam evitáveis, todos os acidentes de trabalho sejam evitáveis. Tá ok? Então, vamos lá. Os primeiros agentes, que é o risco físico, a partir dos agentes físicos. Ruído, vibração, pressão anormal. Aí eu vou falar um pouquinho de alguns que são muito comuns dentro do ambiente hospitalar. Por exemplo, quem já entrou numa UTI,
quem já entrou numa UTI neonatal, quem já entrou em espaços onde são realizados exames, sabe que os ruídos, eles são de forma bem evidente. Por exemplo, numa UTI, os equipamentos, eles emitem sinais sonoros para avisar, de fato, se esse paciente está com todos os sinais normais. E, obviamente, eles emitem sinais sonoros também para avisar que esses sinais são anormais. E aí existe uma doença chamada PAI, que é a perda auditiva induzida por ruído, que ela é basicamente quando o indivíduo é exposto a ruídos muito fortes, fazendo com que esse indivíduo diminua a audição dele, tá ok? As pressões anormais, e aí em câmeras, câmaras frias, onde são guardadas vacinas, por exemplo, temperaturas extremas, radiações ionizantes e não ionizantes, infrassom, ultrassom, todos esses agentes acabam emitindo som que podem apresentar a probabilidade de aumentar ações e acidentes de trabalho. Esse é um avental de chumbo, que eu vou já falar um pouquinho mais sobre ele, que basicamente nos protege contra ionização. E aí vamos falar um pouquinho dos agentes químicos. Quem são os agentes químicos? Como o próprio nome diz, são considerados agentes ou substâncias, compostos ou produtos que podem penetrar no organismo e aí depende da via, se é a via respiratória, se é pela pele, se é pela ingestão, se é no contato com os olhos. E aí, quais são esses tipos? Por exemplo, na via respiratória, poeiras, fumaças, névoas, neblinas, gases, vapores, ou que possam de fato estar em exposição no ambiente. E aí podem trazer algum dano tendo contato com a pele do indivíduo, ou se esse indivíduo teve contato com o trato gastrointestinal, através da ingestão. Os principais agentes químicos, como eu estava falando para vocês, são os gases. Os que causam danos ao homem são os gases, os vapores e as névoas, e os aerodispersóides. E é importante a gente falar uma coisinha. Vocês já devem ter visto que algumas medicações, elas chegam para a gente para administrar, e aí vocês já devem ter usado alguma medicação dessa, que é um pozinho, a gente chama aquilo de liófilo. Aquele pozinho ele pode ser aspirado e causar danos. Então é importante que toda vez que aquele liófilo ele for administrado, deve-se manter uma distância adequada, se necessária a utilização de máscara, se são as suas primeiras administrações, para que de fato esse liófilo não traga danos, tá ok? Agentes biológicos, o risco biológico, são considerados agentes os bacilos. E aí bacilo também é bactéria, tá bom? Os fungos, os protozoários, os parasitas, os vírus, entre outros. E aí uma coisa que a gente precisa falar para vocês, ainda falando desses agentes específicos, é que o risco biológico ele está muito presente, principalmente durante a administração de medicações. Por quê? Vocês vão ouvir muito isso no futuro. Nunca reencape uma agulha. Nunca reencape uma agulha. Nunca reencape uma agulha. Por quê? Como vocês podem ver nessa imagem, o risco de você se perfurar durante uma reencapação de agulha é enorme. E aí, muitas vezes, essa agulha ela foi administrada em alguém que você não conhece os antecedentes dessa pessoa. Então, essa pessoa ela pode ter bactéria, ela pode ter vírus, ela pode ter algum agente contaminante no sangue, que essa agulha entrou em contato e você vai, infelizmente, ser contaminado. Tá ok? Há outros agentes biológicos, como cobras, escorpiões, aranhas, insetos e outros ofídeos peçonhentos. Isso aqui pode acontecer no ambiente hospitalar, obviamente, principalmente em hospitais que eles estão em regiões um pouco mais afastadas, próximas de árvores ou em campos. Ok? Os riscos ergonômicos. O que é um risco ergonômico? O risco ergonômico está caracterizado principalmente quando o indivíduo ele trabalha muito tempo na mesma posição. E é isso que é muito comum em escritórios, mas vocês também, enquanto futuros técnicos de enfermagem, poderão ser afetados por esses espaços. Por exemplo, se você é convidado a trabalhar na Secretaria de Saúde, e aí você vai trabalhar principalmente com a avaliação, com a checagem de materiais, com a distribuição de materiais. Então é muito comum que possam acontecer
ações que exponham ao risco ergonômico. O que é o risco ergonômico? São os agentes caracterizados pela falta de adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas do trabalhador. Traduzindo isso, meninos, é quando você passa muito tempo, é quando, na verdade, o teu local de trabalho não te oferece, não te fornece ações ou um espaço adequado para você realizar as funções. E aí, principalmente, quando você tem trabalhos físicos repetidos, pesados, quando passa muito tempo em postura incorreta, em posições incômodas, a repetitividade, por exemplo. Um grande exemplo de risco ergonômico é a LER, que é a lesão por esforço repetitivo. Quem trabalha muito tempo digitando, quem trabalha muito tempo realizando o mesmo movimento, a monotonia, que é a ausência de trabalho, o ritmo excessivo, trabalho em turnos, que pode ser o turno noturno e o diurno, principalmente noturno, visto que trabalhos noturnos, muitas vezes eles têm, além da realização do trabalho, o cansaço. E é óbvio que o cansaço também vai interferir no condicionamento desse indivíduo, trazendo danos não só físicos, mas também psicológicos. E, obviamente, a jornada prolongada de trabalho. E esse aqui é um grande problema para a enfermagem. Desculpa, falando repetido. Esse aqui é um grande problema para a enfermagem. Por quê? Muitas vezes vocês pegam um plantão de 24, de 36, de 48 horas. E óbvio que a extensão da jornada de trabalho vai acabar trazendo danos. Você não é a mesma pessoa trabalhando 12 horas, 24 horas e 48 horas. O cansaço, o estresse, situações emocionais, psicológicas vão acabar interferindo diretamente dentro do seu espaço de trabalho e trazendo os riscos, principalmente ergonômicos. E os agentes mecânicos são arranjos físicos inadequados ou deficientes, como máquinas, equipamentos, ferramentas defeituosas. E aí vocês sabem, se não sabem, verão ao longo do curso e da vida profissional de vocês, que a enfermagem ela trabalha muito diretamente com alguns equipamentos. E esses equipamentos eles podem trazer danos não só ao paciente, como também ao trabalhador. Tá ok? Então, além disso, ferramentas defeituosas, inadequadas ou inexistentes, e é aquele jeitinho que a gente acaba dando para realizar o nosso trabalho. Também a ausência desse material pode causar danos à eletricidade, sinalização, perigo de incêndio ou explosão, transporte de materiais, edificações, armazenamento inadequado, enfim. Todos esses danos que possivelmente podem acontecer no espaço de trabalho são considerados como agentes mecânicos. Já havia definido isso para vocês, alguns itens a mais que eu não havia falado, que é a iluminação deficiente, a ausência de EPI inadequado, e aí você vai lá fazer uma punção, não tem um garrote, você vai e usa uma luva, a luva não é um equipamento adequado para a realização de uma punção venosa, essa punção venosa pode trazer, essa punção realizada de forma errônea, ela pode trazer danos ao paciente e para você. Então é muito importante que vocês entendam de todo o processo, que vocês entendam os riscos aos quais estão submetidos, para que de fato, realizando o procedimento de forma correta e segura, esses acidentes eles serão evitados. E aí, meninos, é importante que vocês aprendam essas cores e os riscos aos quais elas estão atreladas. Vocês lembram que eu falei para vocês que o mapa de risco ele é apresentado principalmente através de círculos coloridos? Cada cor, ela representa um risco. Dessa forma, quando vocês estiverem em ambientes que vocês virem o mapa de risco, vocês vão ser capazes de reconhecer qual risco está intrínseco àquele local. Então, vamos lá. O círculo verde é o risco físico, ou seja, naquele espaço existe uma probabilidade de ruídos, vibrações, radiações, frio, calor, pressão anormal e umidade. Eu já havia explicado para vocês e como de fato vocês podem estar expostos a cada um desses, né? O grupo 2 é o vermelho, o círculo vermelho. Ele vai estar exposto a riscos químicos como poeiras, fumaças, névoas, neblinas, gases, vapores ou substâncias compostas por agentes químicos em geral, como as próprias medicações liofilizadas, que eu já havia falado para vocês, que são aquelas medicações em pó. O grupo marrom, o círculo marrom, é um risco biológico, ou seja, aquele espaço é
apresenta um risco aumentado para vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos, e aí o hospital inteiro, se vocês quando trabalharem em hospital, verão que um hospital inteiro está diretamente ligado a risco biológico, porque todo e qualquer espaço haverá probabilidade do aumento da exposição a esses agentes. Se o paciente chega dentro de um hospital, é sinal de que ele procura assistência. Então, ele pode estar com uma doença viral, que pode ser transmitida por aerossóis, como, por exemplo, a Covid, a SARS-CoV, que é transmitida é um vírus que é transmitido basicamente através do sistema respiratório. Então, se você não estiver utilizando todo o seu equipamento de proteção individual, como máscara, gorro, luva, e reconhecendo os sinais, você obviamente vai estar muito mais exposto a essas doenças. Há algumas doenças bacterianas também, doenças causadas por protozoários, fungos, parasitas e os bacilos que são dentro das classes das bactérias. Riscos ergonômicos. E eu já falei para vocês que o risco ergonômico é aquele que está diretamente caracterizado a ausência de um espaço adequado para a realização do trabalho. O círculo amarelo representa esse risco ergonômico e a gente tem o esforço físico intenso, o levantamento de transporte manual, de peso, a exigência de postura inadequada, tá, ok? Então, aquele computador que não está à altura dos olhos, que você tem que se abaixar, tem que ficar curvado para realizar atividades, controle rígido da produtividade, imposição de ritmo intensivo, o trabalho em turno e noturno, jornadas de trabalho prolongada, a repetitividade, além de tudo isso causar estresse. O estresse vai, obviamente, interferir diretamente na carga de trabalho e na realização desse trabalho. E o círculo azul é o risco de acidentes, é o risco mecânico, que vai ser caracterizado por arranjo físico inadequado, os equipamentos e máquinas que não apresentam proteção ou orientação quanto ao seu uso. E é uma coisa muito importante, é que quando você entra numa instituição hospitalar, muitas vezes você não recebe treinamento para utilizar aquela máquina. E isso, obviamente, vai acabar aumentando o risco de acidentes dentro daquele espaço. Então, é importante que você esteja muito ciente que é de responsabilidade do seu empregador lhe fornecer essa orientação para a utilização de materiais, tá ok? A iluminação inadequada, eletricidade, armazenamento inadequado, a presença de animais peçonhentos, né? Porque além de risco biológico, também é risco de acidente e outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. E aí é importante a gente visualizar esse mapa de risco. Por que é importante a gente visualizar esse mapa de risco? Porque aqui nele vocês conseguem entender quais tipos de riscos estão evidentes dentro desse espaço. Esse, por exemplo, é o mapa de risco de uma maternidade, do centro obstétrico, na verdade, de um hospital universitário. Então, prestem atenção. A gente tem aqui a sala de parto normal. Dentro da sala de parto normal, a gente tem 4 riscos diferentes. E aí vocês conseguem ver que esses círculos eles apresentam tamanhos maiores e menores. O tamanho desse risco ele vai indicar se esse risco é leve, médio ou elevado, tá bom? O tamanho desse círculo. Então, por exemplo, aqui na sala de parto normal. Na sala de parto normal a gente consegue observar, obviamente, o risco biológico, visto que esse profissional vai ter contato com sangue, com fluidos durante o parto. Esse profissional vai ter contato, a possibilidade de risco de acidente, além do risco ergonômico, né, durante a posição que esse profissional vai passar por muito tempo, e o risco químico, que pode ter contato com derramamento de medicações, derramamento de outros produtos químicos que podem haver dentro desse espaço. O que eu preciso que vocês entendam? Eu preciso que vocês entendam que dentro desse espaço hospitalar, o risco é aumentado, e por causa disso vocês precisarão estar atentos e aprender quais os riscos que estão expostos dentro daquele espaço. Os materiais. É importante que vocês também aprendam isso. O que é material? Que categorização necessária de material são essas? Então, vamos lá. Os materiais, eles são todos aqueles itens utilizados pelos profissionais, e eu estou me referindo basicamente aos profissionais de saúde, porque eu estou dando aula para eles, que o mau manuseio ou a ausência desses materiais podem causar danos. Então, a gente precisa entender que esses materiais eles podem ser classificados como críticos, semicríticos e não críticos, tá ok?
Os critérios dessa classificação são basicamente categorizados no risco inerente de acidente de cada um desses materiais, em relação à qualidade e à segurança do produto e, obviamente, a segurança e a integridade do profissional que está manuseando. Então, quem são os materiais críticos? Como o próprio nome diz, materiais críticos são aqueles que trazem possibilidade de um dano maior. Ou seja, são aqueles materiais que podem acontecer de romper tecido, de perfurar tecido, de cortar tecido. Ou seja, são todos aqueles materiais perfurocortantes que podem causar danos à pele e expor secreções ou excremento. Então, quem são esses materiais? Lâminas de bisturi, agulha, instrumental cirúrgico, os catéteres também para fazer, realizar ações de contato com a pele e punção venosa. Quem é o material semicrítico? O material semicrítico é aquele que, embora tenha contato com tecido, mucosa ou pele íntegra, ele não é ou ele não possui a possibilidade de perfurar esse material, perfurar essa pele. Por exemplo, um termômetro. Um termômetro ele tem contato direto com a pele, mas ele não é pontiagudo, ele não é pérfuro cortante, ele não é capaz de perfurar a pele expondo secreção. Tá, ok? Então, os equipamentos respiratórios de inalação, por exemplo, os endoscópios, os termômetros, são todos materiais semicríticos. E o material não crítico é aquele que entra em contato direto com os tecidos, entra em contato também com a pele normal, mas eles podem ser higienizados, eles podem ser reutilizados, como, por exemplo, o signomanômetro, que é o aparelho de pressão, as muletas, o papagaio, que é uma bacia basicamente utilizada para a coleta de excretas, a tala para fratura, grade do leito, próprio leito, móveis do quarto, todos esses são materiais não críticos. São materiais que embora tenham contato com a pele do paciente, eles podem ser reutilizados após a higienização. E aí, só para repetir, para que vocês entendam, os materiais críticos são aqueles que em contato com a pele, mucosa, podem causar danos e exposição de excretas, que são perfurocortantes. Então, lâmina de bisturi, agulha, instrumental cirúrgico. O semicrítico é aquele que, embora tenha contato com pele, mucosa, ele não é capaz de perfurar a pele, tá ok? E o material não crítico é aquele que pode ter contato com a pele, ele pode ser reutilizado após a sua higienização. E aí, a área hospitalar, ela também é caracterizada ou categorizada, digamos assim, quanto ao risco. Então, o que é uma área crítica? Uma área crítica é aquela que possui um maior risco de infecção, ou seja, o risco biológico aqui é muito grande. Seja por conter clientes mais susceptíveis e hospitalizados ou pelo número de procedimentos invasivos. Eu pergunto para vocês, quem é mais crítico? É uma sala de coleta ou a recepção do hospital? É óbvio que a sala de coleta ela vai ser mais crítica, não é? Por quê? Porque esse espaço, ele é um espaço onde existem materiais perfurocortantes, contato com sangue e outras excretas, basicamente. Então, por exemplo, a UTI, o centro cirúrgico, o centro obstétrico, a sala de recuperação pós-anestésica, o isolamento, o setor de hemodiálise, banco de sangue, laboratório de análises clínicas e outros espaços. A área semicrítica é onde existem pacientes ou clientes que eles não necessitam de cuidados intensivos ou de isolamento. Então, por exemplo, a sala de internação, a sala de nebulização, e aí as enfermarias e os ambulatórios são exemplos. E a área não crítica são áreas em que não há clientes, como, por exemplo, as áreas administrativas, a sala do coordenador, a sala do diretor do hospital, são espaços que não são caracterizados ou categorizados como críticos, tá bom? E aí a gente chega nos resíduos. É óbvio, meninos, que eu venho falando desde o começo de todo o cuidado que nós devemos ter conosco enquanto profissionais. E é óbvio também que esses cuidados, eles acabam nos expondo a riscos e a resíduos. Por exemplo, quando você faz uma coleta,
de sangue é quando você faz uma punção venosa. Esse paciente ele está de alguma forma internado e ele precisa fazer reidratação venosa, ou seja, esse paciente vai ter que tomar soro. Quando você vai administrar esse soro, você vai precisar utilizar alguns materiais, vai precisar entrar em contato com a pele dele, por isso uso de luvas, vai precisar utilizar agulha, vai precisar utilizar seringa, que obviamente vai entrar em contato com o sangue dele. Então, todos esses materiais, eles são resíduos, porque eles não poderão ser reutilizados. E existem resíduos que são reutilizáveis, mas a gente não vai falar muito deles agora. O que eu quero que vocês entendam é que o nosso trabalho deixa resíduos. E esses resíduos são oriundos de hospitais, eles são chamados de lixo hospitalar. Mas eles podem ser também de drogarias, porque as farmácias também administram medicações, consultórios médicos e odontológicos, laboratórios de análises clínicas, enfim. Todos esses serviços que prestem assistência de saúde, eles produzem resíduos de serviço de saúde e, obviamente, o descarte deles deve ser feito de forma correta. E exatamente sobre isso nós vamos falar agora. Os resíduos, eles estão divididos em categorias, conforme estipulado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, e aí eles podem ser do grupo A, que são infectantes, do grupo B, que são químicos, do grupo C, que são radioativos, do grupo D, que são comuns e recicláveis, e do grupo E, que são os perfluorocortantes. Cada um desses grupos, eles devem ter um descarte adequado. Por exemplo, você não vai colocar um material que é infectante, como, por exemplo, uma gase de um curativo de um paciente com o lixo comum ou reciclável. É óbvio que você não vai descartar esses materiais na mesma lixeira. Tá ok? Então é óbvio que o conhecimento dessas categorizações, elas são de extrema importância para que você realize seu trabalho de forma correta. E obviamente evite danos para si e para os outros. Uma coisa que a gente precisa ter noção disso é que, por exemplo, vamos olhar para a nossa casa primeiro. Quando você, sei lá, quebra um copo, você descarta esse copo no lixo de forma natural? Porque se você descarta esse copo quebrado, é muito fácil, por exemplo, o gari vir se cortar. Se ele não estiver utilizando os EPIs de forma correta, ele vai acabar se cortando, porque ele vai vir pegar o saco de lixo, a lixeira com tudo, com as mãos abertas, e ele vai se cortar. Então, a forma correta de descarte desse material é colocar em uma caixa, em alguma coisa que possa impedir, algum material que possa impedir o contato dessa pessoa que está recolhendo com esse material perfluorocortante, tá ok? E aí, meninos, dentro da instituição hospitalar existem diferenciações para o descarte desses lixos. Então, por exemplo, quando vocês virem um saco branco, saco plástico branco, ali só é descartado material infectante. Tá ok? Então, o saco branco sempre vai ter perto do leito do paciente. Se esse paciente ele tiver alguma prescrição de curativo, de troca de dreno, enfim, de descarte de materiais infectantes. Saco preto, saco plástico preto, é o lixo comum. Os materiais perfluorocortantes, eles devem ser descartados em coletores específicos. A gente chama essas caixinhas de caixa de perfluorocortante ou Scarpac, que é a marca, né? A marca mais conhecida. Essa caixa de perfluorocortante, ela é obrigatória dentro de um posto de enfermagem, dentro de uma sala de medicação, porque ela é o local correto para a dispensação dessas seringas ou outros materiais perfluorocortantes, tá ok? E o lixo químico radioativo ele deve ser descartado dentro de um ambiente adequado. Então é só um resuminho aqui dessa diferenciação. Então vamos lá, os resíduos potencialmente infectantes, como sonda, curativo, luva de procedimento, bolsa de colostomia, devem ser descartados em sacos brancos. Resíduos químicos, como reveladores, fixadores de raio-x, devem ser descartados em galões coletores específicos. Os resíduos radioativos devem ser descartados nessas caixas blindadas. Não é muito comum a gente vê-los em hospitais municipais. Os resíduos comuns, como fralda, frasco, garrafa, enfim, marmitex, devem ser descartados no saco preto. E aí, professor, por que o branco é mais perigoso que o preto? O branco, ele acaba, como ele destoa muito dos outros sacos, ele acaba te dando um estado de alerta. Então, ele foi utilizado por isso.
Os resíduos perfuro-cortantes, como agulha, lâmina, bisturi, enfim, todo material que possa corromper a pele, ele deve ser descartado dentro desses coletores específicos, que são as caixas de perfuro-cortante. A partir disso, existem etapas de divisão desse recolhimento desse material. A primeira delas é a segregação, que obviamente é a separação dos resíduos, que isso é feito quando você reconhece que tipo de saco, tipo de lixo deve ser descartado esse material. O acondicionamento, né, que é embalar esses sacos impermeáveis para o descarte deles de forma correta, que foram segregados anteriormente. E a identificação. É muito importante que aconteça a identificação. A gente vai ver isso mais na frente, como por exemplo hampers. Hampers, eles são umas lixeiras de tecido que eles são utilizados para descartar roupa suja, roupa limpa. E aí, roupa limpa não, mas as roupas que já tiveram contato alguma vez com o paciente. Então, esses hampers, eles devem ser identificados com frequência. De que tipo de acondicionamento ele está, para que tipo de acondicionamento ele está sendo utilizado. O armazenamento temporário, que é aquele que acondiciona temporariamente os recipientes. O armazenamento externo, que é quando esse material é retirado de dentro desse ambiente hospitalar, ou quando ele é de fato uma coleta externa, e a coleta e transporte externo, que refere-se ao acolhimento ou recolhimento desses resíduos sólidos, desses serviços de saúde, sendo encaminhado para a unidade de tratamento e a destinação final. As instituições hospitalares, em sua maioria, elas possuem, principalmente as federais e as estaduais, elas possuem centros de dispensação interna e de eliminação desses materiais. Muitos hospitais municipais não possuem, aí cabe à Secretaria de Saúde e à Prefeitura terem esse conhecimento sobre como e quando deve ser feito esse descarte desses materiais. Lembrando que as etapas iniciais são totalmente de função dos profissionais. A segregação, o acondicionamento e a identificação desse material. Inicialmente do pessoal dos serviços gerais e também dos profissionais de saúde que estão utilizando esse material, nos cabe descartá-los no local correto, da forma correta. Aqui é só uma imagem de como é feita a dispensação desses materiais em um hospital lá em São Paulo, no hospital da USP, da Universidade de São Paulo, onde a gente tem os rejeitos radioativos que são guardados dentro dessas caixas e dentro desses galões. A gente tem os resíduos infectantes que são guardados dentro desses, uma espécie de hamper também. A gente tem a câmara fria para o acondicionamento e eliminação desses materiais e a eliminação de resíduos comuns aqui, como vocês podem ver, nos sacos pretos. Vamos lá, uma coisa que a gente precisa ter muita atenção. Isso aqui é básico para todo profissional de saúde. Vocês não podem esquecer disso. Todo coletor de material perfuro-cortante deve ser colocado em saco branco com o símbolo infectante. Ou seja, aquelas caixas elas devem ser acondicionadas utilizando o saco específico e a retirada, o descarte desses sacos, deve ser feito de forma correta, indicando que aquele saco é um saco de material infectante. Nunca carregar nas mãos seringas e agulhas. O correto é utilizá-los tanto na realização do procedimento quanto na volta desse procedimento, bandejas próprias. Por quê? Porque você sabe que quando você caminha, é óbvio que essa seringa, essa agulha contaminada, ela vai balançar. Então, ela pode tocar no seu dedo, ela pode te ferir, causando danos a você. As roupas contaminadas ou infectadas, elas devem ser descartadas de forma correta. E aí é importante saber que as roupas dos pacientes em isolamento devem ter um cuidado redobrado. Elas devem ser manipuladas o mínimo possível, evitando a agitação das peças. Nunca devem ser arrastadas, essas roupas devem ser arrastadas pelo chão, mesmo quando acondicionadas dentro dos sacos do hamper. O hamper é esse saco que eu havia falado para vocês de tecido, tá ok? Por exemplo, esse hamper, ele nunca pode tocar no chão. Obviamente, o chão de um ambiente hospitalar é um local muito contaminado. Os hampers devem ser identificados com fita adesiva com a inscrição roupa contaminada. Por exemplo, a roupa de pacientes em isolamento, seja por isolamento respiratório, enfim. Essas anotações elas devem ter também o nome do setor, o plantão e a quantidade nominal de roupas.
E o tratamento? Como é que é feito o tratamento desses resíduos de serviços de saúde? Esses tratamentos, eles são feitos de formas diferenciadas, dependendo do material ou do resíduo que vai estar condicionado. Então, prestem atenção. Processos térmicos. Quando eu falo em térmico, eu estou me referindo à temperatura. Então, a realização do uso da autoclave, que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, mas eu vou falar um pouquinho dela hoje. A incineração, que é a queima desse material. A pirólise, que é a destruição queimando esse material. Ou até mesmo o uso de aparelhos de micro-ondas. Já os processos químicos, eles são utilizados basicamente com a imersão ou a desinfecção desses materiais durante alguns minutos. Tá bom? Então, quais são os requisitos mínimos exigidos para que aconteça o tratamento dos resíduos de serviços de saúde? Promover a redução da carga biológica de resíduo, é óbvio. Se eu estou retirando esse material de dentro da instituição hospitalar, é óbvio que a minha intenção é diminuir a carga biológica ou eliminar esses bacilos que estão dentro dessa instituição. Atender aos padrões estabelecidos pelo órgão de controle ambiental, descaracterizar os resíduos, no mínimo, impedindo seu reconhecimento como lixo hospitalar, e processar volumes significativos em relação aos custos de capital e operação do sistema. Diminuir os custos e diminuir também a oneração com riscos de acidentes de trabalho. Quais são os principais tipos de tratamento que tem? A gente tem inúmeros tipos, mas para a nossa realidade alguns são mais comuns. Esses são os mais comuns, esses são os mais utilizados no Brasil, mas necessariamente não sejam, esses são os tipos existentes no Brasil, mas não necessariamente são os mais utilizados aqui. Como, por exemplo, a incineração, a pirólise, a autoclavagem, o uso de micro-ondas, radiação ionizante, o tratamento químico. Eu separei alguns deles para que vocês vejam. A incineração de lixo hospitalar é a forma mais comum de descarte desses resíduos de serviços de saúde, e a incineração é basicamente o processo de queima, e aí esse processo de queima deve estar presente o oxigênio. Os materiais liberam carbono decomposto, gerando calor. Esse tipo de incineração é empregado em 10 a 25% acima das necessidades de queima dos resíduos. A autoclave, que é um aparelho que a gente vai falar dela semana que vem, porque além da eliminação desses resíduos, a autoclave também é utilizada para a reutilização e higienização de alguns materiais, principalmente materiais semicríticos e críticos. A gente vai entender um pouquinho sobre ela semana que vem. O que eu preciso falar para vocês? Que a autoclave ela é primordialmente um processo de esterilização, ou seja, ela vai utilizar o calor para diminuir o risco desses materiais. Em outras palavras, ela consiste no sistema de alimentação que conduz os resíduos até uma câmara estanque, que vai aumentar a sua temperatura de 105 até 150 graus através do vapor de água, para eliminar os agentes que possam causar danos, principalmente os agentes biológicos, vírus, bactéria, fungo, enfim. Esse processo apresenta inúmeras vantagens, as mais comuns são custo operacionalmente baixo, porque uma autoclave é capaz de realizar por diversas vezes durante o dia esse processo. Não emite efluentes gasosos, visto que ela utiliza a água e os vapores de água, e a manutenção relativamente fácil e barata. Esses são os dois tipos mais comuns de autoclave, essa é a autoclave analógica e essa é a autoclave digital. A autoclave ela é muito comum, ela deve existir, na verdade, em hospitais, em unidades básicas de saúde, em serviços odontológicos, visto que esses espaços reutilizam com muita frequência os materiais semicríticos, obviamente aqueles materiais que de fato podem ser reutilizados. E o tratamento químico, né, que é basicamente de forma muito leiga, é como se fosse uma lavagem desse material. Esse processo, esses resíduos, eles são triturados e mergulhados numa solução desinfetante de hipocloreto de sódio, dióxido de cloro ou formaldeído. Dessa maneira, esse material é higienizado e eliminado, na verdade, ele é eliminado para depois ser higienizado. E no fim do processo, esse material passa por uma secagem, literalmente uma secagem. E aí, de fato, ele pode ser descartado e não vai causar nenhum dano ao ambiente. Quais as vantagens desse processo? A economia, assim como o tratamento dos resíduos dessa forma mais eficiente. As desvantagens é que, de fato, a gente precisa neutralizar os efluentes líquidos, e aí esses materiais que foram higienizados e descartados, eles vão levar ao ambiente algum dano.
e não reduz o volume do lixo, visto que esse lixo ele não desapareceu. Ele foi só, de alguma forma, limpo para ser descartado no ambiente sem causar tantos danos. Tá ok, meninos? A gente fica por aqui. Até a próxima aula. É importante que vocês assistam a aula, é importante que vocês entendam desses processos, para que de fato vocês consigam realizar as ações enquanto profissional de saúde de forma correta, sem causar danos a você e ao profissional e a outros profissionais e ao usuário de serviço de saúde.